Ei, tudo bem? Eu sou Cristal Veloso e hoje eu vou falar com você sobre um instrumento muito especial, pelo menos especial para mim, que é a flauta doce. Eu tenho trabalhado durante muitos anos da minha vida com esse instrumento e eu me lembro muito de uma fala do meu pai, que falava: você vai estudar música. Além de estudar música, você vai escolher flauta doce. Era uma coisa que ele dizia para mim. Você vai ter muitos problemas na vida porque você não vai conseguir chegar a lugar nenhum com esse instrumento. E eu vou dizer para você, tudo que eu sou e tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz com flauta doce. Fiz por causa desse instrumento, que no Brasil não é muito valorizado, que as pessoas confundem com brinquedo, que as pessoas acham que não exige muita coisa do instrumentista, então que é muito fácil tocar flauta doce. Na verdade é um instrumento muito simples, mas nem por ele ser simples não significa que ele seja muito fácil. Aliás, tocar bem qualquer instrumento não é uma coisa que exige esforço, dedicação, exige que você busque outros caminhos. E eu escolhi esse instrumento para ser o meu instrumento já faz 50 anos. O ano passado eu comemorei 50 anos de que eu tenho um relacionamento ininterrupto com esse instrumento que eu gosto tanto. E aí eu queria contar um pouco para vocês dessa trajetória e contar o porquê que esse instrumento é tão utilizado nas aulas de musicalização em escolas de todo o mundo, não é só no Brasil, né? É um instrumento que é muito leve, né? Esta flauta principalmente, porque as pessoas conhecem muito esta flauta, que é a flauta doce soprano. Mas existem outras flautas da família que eu pretendo mostrar para vocês mais para frente em outros vídeos. Hoje eu quero falar dessa daqui, da flauta soprano, que é a flauta que você provavelmente tem usado na escola, ou pretende usar na escola, ou a escola tenha requisitado que você venha dar aula de flauta doce na escola. E as pessoas esquecem um pouco de contar a história da flauta doce. A flauta doce no Brasil chama flauta doce. Em Portugal se chama flauta de bisel ou flauta de bico. Na França também flûte à bec. Na Alemanha, Blockflute, né? E nos Estados Unidos e Inglaterra, recorder. Esse instrumento é um instrumento muito antigo. A gente tem notícias de flauta doce dentro da história da música ocidental. Desde a Idade Média a gente tem registro de partituras escritas para este instrumento desde a Idade Média até os dias de hoje. Hoje a Holanda é um país que forma muitos flautistas ou dulcistas, porque você também pode ouvir que quem toca flauta doce ou é flautista, alguns chamam de flautista, tem gente que chama de dulcista, né? Eu particularmente até gosto muito de dulcista, porque deixa muito claro que é a flauta doce, não a flauta transversal, porque quem toca a flauta transversal também é flautista. Então eu acho muito legal você ter conhecimento, primeiro, histórico desse instrumento que é tão antigo. E faz parte de uma família imensa de outros instrumentos, cuja a produção do som se dá aqui através de um apito, né? Isso aqui é praticamente no formato de um apito, ó. A cabeça da flauta, você tira, você tem um apitinho, ó. E é um instrumento que, claro, exige técnica, exige dedicação, exige controle do ar, como qualquer outro instrumento de sopro que você venha a ter. Um cabelinho aqui, deixa eu tirar ele do meu rosto que está me atrapalhando. Bom, como ele faz parte de uma família muito grande de instrumentos, a gente tem praticamente em todas as culturas do mundo, a gente encontra instrumentos que tem esse princípio do apito, né? E aí, se ele tem esse princípio deste apito, desta forma aqui, que você sopra direto e sai o som,
ele pode ser considerado da família das flautas doces. Por exemplo, as ocarinas, que a gente tem nas tribos dos Andes, né, que são instrumentos feitos de barro, vocês já devem ter visto, que são como se fossem umas cumbuquinhas que tem um apitinho, uns furinhos, né? A ocarina faz parte da família das flautas doces, fora todas essas flautas que a gente tem aqui. E a flauta doce, ela é um instrumento que ela dá origem a um instrumento muito conhecido da gente, que é o órgão. Mas como a flauta doce dá origem para o órgão? Sim, dá origem para o órgão. Se você for lá na Praça da Sé, a gente tem um órgão de tubo enorme aqui em São Paulo, dentro da igreja da Praça da Sé. Se você olhar aqueles tubos, você vai ver que cada um é de um tamanho diferente. É como se fossem flautas sem furos, né? E a cada tamanho, como é que funciona? Quanto maior, né, o instrumento, mais grave é o som. Quanto menor, mais agudo. Então, se você tem tubos de diversos tamanhos, você tem tubos que vão indo gradativamente do som mais grave, quando é muito grande, né? Então, quando o tubo é grande, os sons são mais graves, vai diminuindo, diminuindo, vai chegando gradativamente a sons muito mais agudos, que vão acabar fazendo escalas. Eles são organizados de uma forma a serem como se fossem flautas de diversos tamanhos, né? Só que é um tubão, e deu origem ao órgão de tubo, que é um instrumento que é tão conhecido que as pessoas pensam que, como pensam logo no teclado, as pessoas esquecem a forma como ele produz o som. Então, a flauta é um instrumento muito rico. E eu gosto muito do nome da flauta doce no Brasil, por causa dessa coisa da flauta doce, um som doce, né? Um som gostoso de ouvir. E nos Estados Unidos eles chamam de recorder. Recorder vem da palavra italiana chamada ricordare, que é para relembrar. Tanto é que recorder em inglês também é gravar, né? É como se fosse um gravador. Por que usa? Porque a flauta, ela foi muito utilizada para passar, antes ainda, quando a escrita musical não estava completamente instituída, ela foi muito utilizada para passar uma melodia de uma geração para outra. Então, tocava-se aquela melodia várias vezes para passar de uma geração para outra. Então, é muito legal de perceber essa qualidade, né? Essa capacidade que um instrumento tem de estar passando uma informação melódica, uma melodia, que vai atravessando os séculos, né? De uma forma geral. E além disso, a flauta doce, ela também é muito utilizada para crianças, para trabalhar com crianças, principalmente a flauta doce soprano, que é essa aqui que eu tenho na minha mão, por uma questão anatômica. Ela é muito adaptável à anatomia da mão da criança. É fácil de uma criança pegar, o tamanho dos dedos são correspondentes a este tamanho de instrumento. O fato também dela ter um som agudo e a voz da criança também ser aguda e a criança ter uma percepção melhor dos sons agudos, né, na infância, sons que a gente mais escuta são mais os sons agudos, não são, como, por exemplo, o som de um bebê chorando, não é um som agudo? Por que tem que ser um agudo? Porque é para chamar atenção, para te tomar, olha, tá tendo um problema ali, vamos lá socorrer o bebê, não é assim que funciona? Então os sons agudos, eles trazem essa atenção, e para a criança, como a voz dela é aguda, ela consegue fazer tá, mesma nota, né? Ela consegue cantar na mesma altura que o instrumento está tocando. Isso ajuda na percepção, na afinação. Então eu acho que é muito positivo realmente o uso da flauta doce na musicalização. É um instrumento que no começo ele tem uma resposta muito rápida, né? Então você começa a tocar flauta doce. Eu aprendo uma posição, né?
e eu posso tocar a galinha do vizinho com essa nota, que é a nota Dó. A galinha do vizinho, né? Com uma nota só eu posso tocar uma parlenda, por exemplo. Com duas notas eu posso tocar uma musiquinha pedagógica. Ó Miguel, né? Então a criança movimentando 2 dedos, ela já percebe que ela consegue produzir algumas pequenas músicas e aí você vai trabalhando de uma forma mais tranquila. Então é um instrumento que tem uma resposta rápida. Ele vai ficando mais difícil conforme você vai tocando mais, né? As pessoas pensam, mas conforme eu vou aprendendo vai ficando mais fácil. Não, ele vai ficando um pouquinho mais complicado. Mas na pedagogia da flauta a gente parte sempre do fácil para o difícil, daquilo que é familiar para aquilo que não é tão familiar. Então é um instrumento que tem uma resposta rápida. Esse é um segundo momento para ser usado, tanto a flauta doce nas escolas, no mundo todo, não é só no Brasil. Todo mundo que começa, né, no mundo ocidental praticamente, todo mundo começa com flauta doce e depois nos países mais ricos, às vezes tem teclado nas salas, tem piânicas, que são outros instrumentos que a gente tem, que são parecidos com as escaletas, né, são aquelas escaletas. Vou trazer aqui um dia para vocês verem como é que funciona. Mas assim, os países mais ricos usam instrumentos talvez mais caros, mas o fato de ser um instrumento mais barato, mais acessível, também ajuda muito nessa propagação do instrumento para ensinar música, porque você pode carregar na bolsa, é um instrumento prático, você põe na bolsa, não ocupa espaço, ele é mais barato, por isso que as pessoas têm usado a flauta doce. Só que tem muita gente que usa flautas que são de uma péssima qualidade, e isso é um problema. Se vocês assistiram aqueles vídeos que eu falei para vocês, um dos vídeos onde eu falei para vocês sobre instrumentos de sucata, às vezes as pessoas fazem flauta doce com tubos, com coisas imitando, mas não são instrumentos afinados. E aí, quando a gente está trabalhando com musicalização com criança, a gente tem que usar um instrumento afinado, um instrumento de uma qualidade sonora boa. E tem alguns no mercado que tem um som que vai proporcionar um bom processo de iniciação musical dessas crianças, né? Para elas poderem tocar com um som agradável, com um som bonito, onde elas possam aprender e a cantar ao mesmo tempo, por causa dessa similaridade com a voz, com essa coisa do canto. Então, para a gente pensar, quais são os motivos que levam as pessoas a estudarem flauta doce nas escolas? Por que a gente leva a flauta doce na escola? Por causa disso, porque é um instrumento que tem um estofo histórico interessante, porque desde a Idade Média até hoje a gente tem música para flauta doce. Então você vai estudar a história da música, você tem sempre a história da flauta doce, a flauta doce está presente. Então tem essa primeira questão do estofo histórico. Segundo, que é um instrumento que tem uma resposta rápida. Terceiro, porque para a criança ele tem uma anatomia interessante, né? O tamanho da flauta doce soprano é muito adaptável à mão da criança, no primeiro momento. O outro motivo é por causa da questão da afinação, da criança ouvir um som que ela é capaz de reproduzir naquela altura, naquela afinação, então também vai ajudar bastante. E aí motivos não tão musicais, mas comerciais, que é um instrumento mais acessível, principalmente porque a gente faz flautas de resina, porque isso daqui é uma flauta de resina, embora ela emite madeira, é uma flauta de resina. Mas a gente tem flautas de madeira de excelente qualidade, nós temos luthiers aqui em São Paulo que fazem flautas lindas, que você pode comprar, mas já são mais caras. Mas a gente tem boas flautas de resina sendo fabricadas no mercado, flautas afinadas, uma boa qualidade. E a flauta de resina, ela é até mais vantajosa para quem dá aula nas escolas, nas aulas coletivas, porque ela é uma flauta lavável. Então você pode enfiar lá dentro da água, lavar, secar e tocar o bonde. Vamos lá tocar a flauta doce de novo. Agora, quais são as vantagens do instrumento, de se aprender um instrumento de sopro? Né? As desvantagens, no caso de aulas coletivas, é que você tem que tomar muito cuidado com a higiene, né?
A criança tem muito essa história de pegar a flauta e dar para outro tocar, de querer que o outro toque, emprestar. E é um instrumento que você está com ele em contato com a boca. Então é claro que todos os nossos germes, os nossos vírus estão aqui, né, na boca. A gente vai trabalhando com isso, então precisa tomar muito cuidado. Então eu sempre falo para os professores nas escolas, se eles têm, porque eu conheço muitos professores que fazem um trabalho lindo de flauta doce, não tem flauta doce para todos os alunos, mas eles têm o cuidado de que quando termina a aula as crianças vão lá higienizar as suas flautas com água e sabão e vão secar e vão entregar. Então, você vai ter que ter, se você não tiver flauta para todo mundo, né, para cada um tem a sua flauta e a flauta for da escola, tem que tomar esse cuidado com a higienização da flauta. Os alunos têm que aprender isso logo de cara. A higienização da flauta é importante. Então, o fato de você dar aula de flauta doce, conheço muita gente que toca ainda rudimentos de flauta doce e está dando aula na escola. Eu não vejo nenhum motivo para você não ensinar o que você aprendeu. Eu acho que você tem que ensinar o que você aprendeu. Mas o professor ele tem que estar sempre à frente do aluno, né? Para ele poder ter, inclusive, condições de trabalhar dúvidas e falar de alguma coisa que ele realmente conhece. Então, se você é professor de flauta doce e aprendeu, está aprendendo ainda, não se sinta inibido em ensinar o que você sabe, mas você tem que estudar. Não dá pra gente ficar estacionado, você precisa tocar o instrumento e quanto melhor você tocar, mais você vai fazer com que a iniciação musical dos teus alunos nas escolas seja realmente efetiva e atinja o objetivo de encantar com a música. Porque a gente só se encanta com a música a partir do momento que a gente realmente está tocando, né? Com esse processo da educação musical. É muito importante fazer e tocar. As coisas que você não consegue tocar maravilhosamente bem, cante, né? Ou traga gravações, mas é importante que o aluno tenha um bom modelo, então não deixa de estudar, você precisa estudar. Não é porque você fez um curso de 6 meses, de 1 ano, que você tem que se satisfazer com isso, você tem que continuar tocando, tem que continuar aprimorando. Aliás, eu acho que todo professor de qualquer disciplina, ele precisa continuar estudando, né? Porque esse contato com o instrumento, esse exercício, né, de estar sempre estudando, faz com que o professor também esteja sempre na condição também do aluno. Porque às vezes o professor ele é muito cruel com o aluno, porque ele esquece o que é ser aluno também, né? Então você está sempre aprendendo uma música nova, você está sempre tocando, você está sempre se reorganizando, sempre se reinventando, sempre se reestruturando, sempre se construindo, né? Tá sempre se construindo. Eu acho que a música quando a gente começa a aprender música, é como se a gente tivesse construindo um prédio que vai chegar lá no céu e no espaço, porque não acaba nunca. Você sempre vai estar evoluindo e crescendo. Então, eu não gosto daqueles professores que se acomodam, desses professores que vão lá ensinar flauta doce, aprende a tocar 2 músicas e é aquilo lá, né? E não cresce, não quer crescer. Esse professor eu não admiro, não. Mas eu admiro aquele professor que está aprendendo e ao mesmo tempo está ensinando, porque hoje a velocidade com que as coisas andam, né? Imprimiram na gente um ritmo de trabalho que é assim. Antigamente a gente estudava, depois planejava, depois ia para a sala de aula aplicar. Hoje a gente estuda, planeja e aplica. De que jeito? Numa velocidade mais rápida. Eu aprendi um tanto aqui, eu vou planejar e vou aplicar com os meus alunos ali. Então você está sempre testando o seu aprendizado. E na flauta não precisa ser diferente.
Você pode estar testando o seu aprendizado. Então, eu aprendi uma música, vou ensinar essa música para os meus alunos. Planeja, estuda e ensina, e testa. E estuda com eles, e trabalha com eles. Então, eu acho importante isso. Eu acho isso saudável. Eu não acho saudável também aquela imagem século XIX de que o professor é um ser que tem todo o conhecimento e o aluno, sabe aquela página em branco que falavam? Hoje isso mudou, gente. O professor está tendo que aprender sempre, mesmo porque conhecimento tem prazo de validade. Grava isso. Eu, por exemplo, sou de uma geração que antigamente a gente achava que o conhecimento era a verdade mais absoluta e que aquilo não tinha prazo de validade. E hoje a gente aprendeu que o conhecimento tem prazo de validade. Portanto, o que você aprende hoje pode não servir amanhã. Então, isso justifica que você vá reunindo esses saberes, esse conhecimento, esse seu treino, e aí amanhã você vai aplicar, vai testar e vai dar certo. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente não pode ser hipócrita, porque eu acho que tem muita gente ensinando flauta que não sabe muito da flauta, mas que faz um trabalho legal, porque tem esse compromisso interno de continuar sempre estudando, crescendo e aprendendo. E tem também aqueles professores que tocam muito bem flauta, mas que fazem um desserviço para a flauta, porque apresentam a flauta como um instrumento inatingível, como se você tivesse que estar tocando perfeitamente bem. Você tem que ser um concertista para dar aula na escola. Eu não sou a favor disso, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que ensinar aquilo que a gente sabe. Embora, como eu toque flauta há muito tempo, eu já tenho uma destreza que algumas pessoas não vão ter, porque eu aprendi desde criança. Mas o que eu vejo muito é que as crianças nas escolas, elas aprendem com esses professores e elas ultrapassam o professor muito rápido. Esse é o perigo, porque se você quiser continuar ensinando, você tem que continuar estudando. E é legal que as crianças ultrapassem rápido o professor, porque é sinal que você está fazendo um bom trabalho, é sinal que você está estimulando, o aluno está estudando e ele está querendo mais, uai, e aí você indica para outro, se você não está conseguindo seguir esse caminho. Porque tem gente, quando a gente ensina música na escola, quando a gente trabalha na escola, a nossa preocupação não é formar um flautista, mas é dar a base correta para que ele possa depois ir para uma escola especializada de música, para um conservatório, para uma escola livre, ou para um professor particular que toque flauta direito. Mas você fez um bom trabalho, né? Você estimulou, você ensinou, você é a primeira janela que se abre, né? Então eu não tenho esse purismo de que o professor tem que ser flautista para ensinar. Isso, se a gente estivesse num país de primeiro mundo, que as pessoas tivessem acesso à educação musical, aí tudo bem. Mas na nossa realidade brasileira, a gente sabendo da situação que a gente está com relação à educação, com relação à cultura, com ter um país dessas dimensões continentais, que a gente tem tanta coisa para acertar, se a gente não se contentar com aquilo que as pessoas bem intencionadas e trabalhadoras estão ensinando, não vai esperar o cara se transformar num concertista para dar aula na escola. Isso é uma bobagem, né? Mas eu sempre estou alertando, tem que estudar. Você tem que estudar para ser um bom modelo para o seu aluno. Quanto melhor você tocar, melhor o seu aluno vai tocar também. Se o seu som é bonito, provavelmente o som dos seus alunos também será, né? Então, se você está se propondo a ensinar uma coisa nova, que é a flauta doce na escola, se proponha a estudar, se proponha a estudar, a tocar, a fazer o melhor que você puder. Não porque você tem que ser um concertista para dar aula, mas para você poder ser essa janela que abre para um horizonte bonito, com um instrumento bonito, com um instrumento que traz muita satisfação estética e que pode trazer muita coisa boa. Vou tocar para vocês uma música do século XIII, que vocês já viram várias vezes eu tocando na internet, essa música, que se chama Il Trotto. O Il Trotto é uma canção anônima, a gente não sabe quem é o autor,
estima-se que seja do século XIII, e ela fala do trotar, o trote do cavalo, né? Então imagina aquela coisa que as pessoas na Idade Média, por exemplo, século XIII, elas ouviam o barulho do cavalo chegando perto da aldeia, do castelo, do burgo lá, sei lá onde as pessoas estavam, mas elas ouviam o cavalo chegando, e isso sempre era uma notícia, né? Uma notícia que estava chegando junto com aquela pessoa. Então imagina o barulho do cavalo, né? É para você pensar nesse, né? Esse som, e aí você vai ouvir, e a música é assim, ó. Espero que vocês tenham curtido o Eu Troto, e eu quero ver você numa próxima. Se você curtiu, entra lá no nosso canal do Instagram, no Facebook, no YouTube, é by Cristal Veloso. Vai lá, deixa seu comentário e vamos conversar um pouco mais sobre flauta doce. Vamos acabar com essa história de que tudo precisa ser perfeito. Antes feito do que perfeito. Tchau!